Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você não é inscrito no canal ainda, eu quero te fazer um convite agora a se inscrever. Gente, nesse canal vocês vão ter receita, blogs, enfim, né? Dia a dia, maternidade, vários assuntos e principalmente a palavra de Deus para alegrar o seu coração, para fortificar a sua fé, tá bom? Então, eu quero te convidar a se inscrever no canal, deixar o seu like, é muito importante, né, para que o nosso canal alcance mais vidas. E no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês 5 itens que para mim são essenciais no enxoval do bebê. Quando eu estava grávida, eu sempre tentava procurar, né, conteúdos relacionados à maternidade. Eu assisti muito vídeo relacionado ao parto, à amamentação e também a enxoval, né, porque na época a gente não tava com muitas condições e eu não queria errar muito, né, no enxoval do Josué. E aí, gente, tem 5 itens que eu elenquei aqui, são itens assim maiores, mas que pra mim foram essenciais e eu quero compartilhar com vocês. Eu sei que essa fase a gente fica numa expectativa, numa ansiedade, e às vezes a gente acaba gastando com coisas que não são tão úteis, né? Na ilusão de querer comprar tudo pro bebê e tal. E eu quero elencar 5 itens que pra mim foram essenciais. E também vou deixar aí algumas outras coisinhas que para mim também fizeram bastante sentido e foi muito bom, né, adquirir. E que tem coisas que eu uso até hoje, enfim. Pra quem não sabe, eu sou mãe, né, de um bebê de 1 ano e 3 meses. E vou compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência com esses itens de enxoval. Bora pro vídeo? Bom, gente, o vídeo então é baseado nas minhas experiências particulares, tá? Para as mãezinhas que estão aí de primeira viagem, né, que estão em dúvida de como montar seu enxoval, e assim, eu vou falar da parte assim maior, né? São os gastos maiores com enxoval, que para mim valeram super a pena, e, né, até tem coisas que eu estou guardando, né, para um futuro baby 2, né, que a gente ainda não tem certeza, né, se vai ter outro filho. A gente cogita muito, né? A gente tem vontade de dar um irmãozinho pro Josué, uma irmãzinha, enfim. Mas assim, a gente tá em reforma, como vocês viram aí nos vídeos anteriores, então tem que ser tudo assim, bem pensadinho, né? Porque a gente quer construir mais um quarto, se vier outro filho, né? Pra ter mais um quartinho. Enfim, mas esse não é o assunto desse vídeo. E é isso, gente. Então, assim, a gente pretende ter mais filhos. Não sei quando, não tenho certeza ainda se a gente vai ter mesmo, né? Mas nós cogitamos que sim. Então, por isso tem coisas que eu estou guardando, né? Pra esse futuro Baby 2. Então é isso, gente. Chega de enrolação e bora pro vídeo. 5 itens. Vamos lá, começando pelo primeiro. Primeiro item, gente, que pra mim foi indispensável, vai continuar sendo, enfim, até o Josué crescer, que é a gente investir em um guarda-roupa já grande, né? O guarda-roupa do Josué é um guarda-roupa de casal, acho que não precisa nem ser de casal, né? Mas a gente preferiu um de casal. É um guarda-roupa bem grande, ele é de 6 portas, então assim, tanto que a parede do Josué tem 2,50 m e o guarda-roupa ficou assim, na parede certinho, ele tem 2,45 m. Então, hoje o Josué tá pequeno, né? Então a quantidade de roupas, o volume de roupas não é tão grande, até que ele tem algumas coisinhas assim, bastante, né? Eu considero porque ele tem mais roupa que eu. Mas como são peças pequenas, o volume não é tão grande, né? Então, assim, tem bastante espaço sobrando, até tem lugar que tá até com baguncinha, sabe? Mas é um guarda-roupa que ele vai usar até ele casar, né? Até ele crescer, enfim. E quando ele crescer, o volume das roupas vai aumentar. Então ele vai ter espaço, né, para comportar tudo, roupa, calçado e mais as coisas dele, né? Coisas pessoais dele. Então, gente, invistam em um guarda-roupa grande, tá? Se você tiver a oportunidade, se você tiver a condição, eu não tinha condição, né? Mas no final desse vídeo eu até, né, vou contar assim para vocês porque Deus, ele cuida de nós nos mínimos detalhes, né? Na época estava eu e meu marido desempregados, então assim, não tinha possibilidade nem de comprar um guarda-roupa infantil, né, de bebê, mas Deus preparou. E como a gente teve a oportunidade de escolha, né, e tudo mais, então a gente acabou escolhendo, optando por um guarda-roupa maior, né? E eu tenho certeza que foi assim um dos melhores investimentos, né? Se fosse nós que tivéssemos pago, seria um dos melhores investimentos que nós teríamos feito, que é esse guarda-roupa, né? Porque cabe muita coisa, gente. Então, primeiro item é o guarda-roupa maior, né? Um guarda-roupa já grande. Segundo item, bora lá. O segundo item seria, gente, o trocador, aquele trocador que tem a banheiro e o trocador no suporte.
Gente, pra mim foi extremamente essencial. Muito. Assim, eu usei demais. Eu parei de usar e tirei ele do quarto quando o Josué estava fazendo 1 ano. Porque aí começou a ficar perigoso, né? Porque ele começou a querer levantar em cima. Então, ficou perigoso, aí eu tirei. Mas, gente, foi assim, essencial pra mim esse trocador, né? Eu fiz um parto cesárea, então trocar o bebê em uma cama é muito mais difícil, né? Assim, quando ele tava com uns 2 meses, a gente foi pro Paraná, na casa da minha mãe, e aí não tinha trocador, tinha que trocar na cama. E a cama baixa, gente, que dor na coluna, sério. Então, assim, esse trocador é vida. Eu sei que tem mãezinhas que tem medo, que às vezes, né, quando a criança faz lá seus 3 meses, 3 para 4 meses, ela começa a se locomover muito, vira para lá, vira para cá, né? E lógico, existem riscos, a gente tem que tomar muito cuidado. Mas, gente, pra mim, o que eu fazia? Sempre que eu ia, né, dar banho no Josué, usar o trocador, eu precisava, né, de fralda, de roupa, alguma coisa, eu sempre deixava tudo assim, no alcance da minha mão, pra eu não precisar virar de costas, pra eu não precisar me ausentar dali, pra não ter o risco dele virar e cair. Graças a Deus, nunca aconteceu dele virar e cair, ou dele quase cair, graças a Deus, nunca aconteceu. Pro final, começou a ficar perigoso dele querer levantar, né, enfim, e aí eu acabei tirando o trocador, mas pra mim foi extremamente essencial. Meninas, terceiro item que pra mim também foi indispensável, foi um item que foi emprestado de uma amiga minha, eu usei até o Josué fazer 1 aninho, e assim, foi indispensável mesmo, por quê? Desde o início, eu já coloquei o Josué pra dormir no bercinho dele, né, ele ficou ali comigo no meu quarto, questão de 1 mês, menos de 1 mês, né, assim, até eu me adaptar com a questão da cesárea, do levantar, porque como amamenta a noite toda, né, então tinha que levantar e aí pra ir pro quarto era mais difícil, pro quarto dele. Também foi uma época de muito frio, então ele ficou coisa de 1 mês ali no meu quarto e aí eu passei ele pro quarto dele. A nossa casa é muito pequena, né, então assim, eu sei que a Sociedade de Pediatria indica ficar no mesmo quarto até os 6 meses, pelo menos, né? Mas como a nossa casa é muito pequena, qualquer barulho, assim, a gente escuta. E você, que é mãe de primeira viagem, escute uma coisa. Pois que você tem bebê, minha amiga, qualquer barulhinho você acorda. Você pode estar ferrada no sono, mas você acorda. Você pode estar muito cansada, mas qualquer barulho, principalmente se for um barulhinho do seu bebê, você acorda. E se você não acordar, parabéns pra você, tá? Porque pra mim, assim, foi algo que mudou muito, né? Qualquer barulhinho, qualquer coisa diferente, tô despertando. Então, assim, como é tudo muito perto, pra mim a câmera foi muito importante, né? Esse item, né? Foi a câmera, colocar a câmera no quarto. A gente colocou ele no bercinho dele, e aí eu me sentia mais segura de deixar ele ali, porque eu deixava a câmera aberta no celular, né? A imagem ali. Então, qualquer barulhinho, eu abria o olho, já olhava na câmera e via, né? Que tava tudo bem, né? Se ele só tava resmungando, né? Se ele tava, enfim. Então, eu tava atenta. E pra mim fez muito sentido, até às vezes numa soneca, né? Às vezes fazer algum barulhinho, se olhar, às vezes você entra no quarto, né? E a criança ainda tá dormindo, e aí você acaba acordando ela, né? Então, a câmera me ajudou muito nesse sentido, porque eu sempre tava ali atenta. Então, é um item, assim, que se eu tiver outra gravidez, quando eu engravidar, vai ser uma das primeiras coisas que eu vou adquirir, vai ser a câmera, né? Câmera, babá eletrônica, enfim. Você que é mãe aí, né, que já tem bebê, conta pra mim se você já teve alguns desses itens e se pra você também fez muito sentido, porque pra mim, gente, todos esses itens que eu tô colocando pra vocês fizeram muito sentido pra mim e fazem, né? Então, esse foi o terceiro item, a câmera no quarto do bebê. O quarto item indispensável pra mim foi e ainda é a poltrona de amamentação. Vamos lá, a poltrona de amamentação para mim tiveram 2 funções. A primeira é a de amamentar mesmo, né? Eu queria muito amamentar, era um sonho para mim amamentar e graças a Deus, assim, com muito esforço, eu consegui, né? Foram 9 meses de aleitamento materno, sou muito feliz por isso, né? Por ter conseguido toda essa entrega, né? Porque amamentar não é só tirar o peito e a criança mamar, né? Vai muito além. E quem amamenta, quem já amamentou, sabe do que eu tô falando. Então, assim, pra mim foi muito gostoso esse período. Tiveram as suas dificuldades, várias dificuldades. Até se vocês quiserem, eu posso trazer aqui um relato de amamentação.
né? Deixa aqui nos comentários se vocês querem esse tipo de conteúdo por aqui. Posso contar minha experiência com a amamentação para vocês. Não foi uma experiência fácil, mas foi muito gratificante, né? E aí com 9 meses eu acabei deixando de amamentar. Mas a poltrona de amamentação foi, assim, algo muito importante pra mim desde o início, né? Porque, gente, eu estudei bastante sobre amamentar, sobre parte de sono infantil, e você ter um cantinho ali separado, tranquilo pra você amamentar, porque, assim, às vezes no início vem visita e tal, então, assim, é importante você ter um momento seu com o seu bebê, porque aquele momento de amamentação não é só, eu vou tirar o peito e a criança vai mamar e vai encher a barriguinha, não, né? É um momento de conexão entre vocês. Então, e essa parte de ter a poltrona no quarto foi muito importante, né? Porque eu tinha ali meu momento reservado, fechava a porta, ficava ali quietinha, né? E quando a criança vai crescendo, vai se tornando assim, mais necessário esse momento, né, de mais privacidade. Por quê? Conforme a criança vai crescendo, quem aí já é mãe, já teve bebê ou tem bebê, né, mais ou menos nessa idade depois dos 3 meses, sabe como é que é. A criança vai ficando mais atenta, né, a visão dela vai melhorando, a audição também, fica super atenta, então qualquer barulhinho, né, a criança já se dispersa. Então, ter esse momentinho reservado é muito importante. Pra mim foi muito bom. Segunda função da poltrona, gente, é hoje, né? Como eu falei pra vocês, eu tirei o trocador do quarto e o berço do Josué tá baixo, né? Por questão de ficar em pé, enfim, pra não cair, não pular de lá de cima. Então é bem baixo o berço, né? E aí, pra trocar ele no berço, olha, é difícil, porque as costas doem, minha amiga, né? Então, assim, eu só troco ele no berço mesmo quando eu dou banho, né? Que aí eu venho com ele enroladinho da toalha do banheiro e aí eu coloco ele no berço deitadinho e tal, troco ele ali. Coloco roupa, enfim. Só que quando eu vou fazer as trocas normais, né, do dia, né, troca de fralda, eu troco ele na poltrona. Isso mesmo, a minha poltrona, ela tem o puffzinho. Então eu sento no puff, deito ele na poltrona, né, que por enquanto tá cabendo ele tranquilo, as perninhas ficam de fora, mas para o que eu preciso fazer tem dado super certo. Então a poltrona para mim tem duas funções, né? Hoje eu já não amamento mais, né? Como eu contei para vocês, eu amamentei até os 9 meses. E depois o José foi para mamadeira, então, né, ainda no início eu ainda dava mamadeira para ele ali na poltrona até ele dormir. Só que hoje em dia ele já tem mamado sozinho no bercinho dele, ele mama, depois eu entro no quarto, tiro a mamadeira, né, pra ele não ficar ali com a mamadeira batendo pra lá e pra cá, e aí ele segue o soninho dele, né. Então, assim, essa fase de sono pra mim tá sendo a melhor até agora, né. Posso contar pra vocês também um pouco da minha experiência com essa parte de sono, gente, que foi assim, olha, upa. Mas hoje passou, graças a Deus, então a gente tá seguindo. O quinto item indispensável para mim, que foi muito importante também, foi o carrinho, né? E o carrinho que eu adquiri foi o carrinho Moisés, né? Ele é um pouco maior, né? Esse modelo que eu peguei também, ele é bem grandão e até para me locomover às vezes numa loja, alguma coisa era difícil, porque tem umas lojas que não são acessíveis, né? Não são acessíveis nem para cadeirante. Tem uma aqui em Batatais, que eu fui com o carrinho com ele, gente, eu passei nervoso, porque assim, era impossível se locomover dentro da loja, e aí eu fiquei pensando, gente, se vem um cadeirante numa loja como essa, fica assim, inviável. Tem elevador, pra vocês terem noção, né, só que os corredores, as araras, né, com as roupas são muito juntas, então é impossível um cadeirante, uma pessoa com carrinho de bebê se locomover dentro dessa loja, então, assim, difícil, né. Só que pra mim foi muito importante, porque nesse início, lembra que eu falei pra vocês que o Josué ficou quase um mês no meu quarto? Então, nesse início, ele ficou no carrinho, porque o meu quarto é apertado, né, e a gente tinha trocado de cama, a gente colocou uma cama queen, então ficou mais apertado ainda, então não tinha como eu colocar o berço lá, né, até um mini berço seria muito difícil, então a gente deu uma adaptada, tirou um dos criados, né, encostou a cama na parede e colocou o carrinho ali do lado, então foi o que me ajudou nesse início. E também assim, por ser um carrinho grande, teve um momento que o Josué tava, né, com dificuldade para dormir, às vezes mamando no colo, então o carrinho me salvava, né? E assim, usei muito às vezes pra ir na padaria, agora eu já não uso mais, né? Porque ele já cresceu, tá grande, e o carrinho fica um pouquinho mais deitadinho, mesmo, né, inclinando ele fica mais deitadinho e ele gosta de observar tudo. Então, às vezes eu prefiro sair, hoje em dia eu vou pra padaria com ele tá com 3 meses.
né? Eu geralmente vou com ele a pé, né? É até bom para ele gastar energia, então a gente vai caminhando, né? É bem pertinho aqui, é 2 quadrinhas da minha casa, então é bem perto. E aí eu vou caminhando com ele, tem dado super certo, né? Ele até vem com as sacolinhas trazendo as coisas e ele fica tudo contente. Então, gente, esses foram 5 itens essenciais pro enxoval, assim, do Josué, que são indispensáveis, até que eu falei pra vocês. Tem coisas que eu estou guardando para um futuro Baby 2, o carrinho já tá embaladinho, né? Para guardar, a poltrona, assim que eu for mexer no quarto dele, pôr cama, tirar o berço e tirar a poltrona, eu vou guardar, porque a poltrona, assim, para mim é essencial. Outra coisa também que tá guardada já é o trocador, né? A banheira eu ainda uso no banheiro, né? Ela fica no banheiro. E o trocador já tá lá na minha sogra guardadinho. Então, assim, e o trocador, pra vocês terem noção, ele era da minha sobrinha, né? Então, assim, ele foi usado há 4 anos atrás, veio pro Josué agora, a gente usou 1 ano quase o trocador e tá guardadinho porque ele tá perfeito, né? Pra um próximo baby, né? Então, se a gente tiver outro baby, então a gente já vai ter poltrona, já vai ter carrinho, já vai ter o trocador, né? E eu vou guardar por enquanto, pelo menos por alguns 2 anos, eu acho, uns 2, 3 anos no máximo, porque são coisas que não vão estragar, né, gente? Então, assim, vou guardar e se eu ver que eu vou demorar muito para ter outro bebê, aí eu faço doação ou vendo para comprar outra coisa pro Josué na época que estiver precisando. Então é isso, gente. Agora um bônus, né? Algumas coisinhas que pra mim foram, assim, muito importantes também a título de enxoval, só que são coisas menores, né? Não são essas coisas de item maiores, né? Mais caras. São coisas um pouco mais baratas, assim, digamos assim. Roupas RN, tá? Porque assim, às vezes a gente pensa, vai perder logo, não vai usar. Gente, tem roupa RN que o Josué usou por 1 mês. Então, assim, usa RN sim, a menos que você chegue no seu ultrassom lá no final, né, quase no final da gestação, e teu bebê já tenha 4 quilos e tantos, 50 e tantos centímetros. Mas se for um bebê assim, digamos assim, normal, né? Que sempre nasce com 2 e pouquinho, 3 e pouquinho. Gente, usa muito RN, tá? Usa muito. Até a criança começar a ganhar um pezinho, começar a ficar gordinha, demora um pouquinho, né? Então, principalmente quando a gente amamenta no peito, porque aí tem ali aquela questão da adaptação da primeira semana, a criança acaba em casa perdendo um pouquinho mais de peso, para depois começar a ganhar mesmo, né? O Josué, ele ganhou peso muito rápido, né? Depois dos 15 dias, ele começou a ganhar peso muito rápido. Mas mesmo assim, teve roupa RN que o Josué usou até 1 mês. E teve outras coisinhas também que ele acabou usando mais tempo, tá? Então, assim, vale a pena investir em roupinha RN. Não muita coisa, tá, gente? Exagerada, mas assim, pelo menos pra você passar a primeira semana tranquila, sem ficar naquele lava, 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 porque toda hora a gente troca. Eles gorfam ou o cocô vaza, enfim, é aquela novela, né? Então troca muitas vezes. E se você tiver muita pouca coisa, ou você vai colocar roupa muito grande, às vezes vai ficar muito grande no bebê, ou, né, você vai ter que ficar ali lavando, lavando, lavando. Então, invista em roupa RN. E um outro item também que pra mim foi muito importante, muito bom, foi a bolsa do Josué, né? Eu comprei uma bolsa que, na verdade, é uma mochila, né? Eu vou tentar deixar a foto aqui pra vocês, dessa mochila. Essa mochila, assim, pra mim foi ótima, eu tenho usado muito ainda, né? Quando a gente sai pra rua, porque aí carrega tudo na mochila, né? Ela tem parte térmica para colocar mamadeira, o lanchinho, né? Ela é bem grande, bem ampla e sem contar que a mochila, gente, é mais fácil para carregar, né? Eu tinha sonho daquelas bolsas, mala maternidade e tal, mas eu acabei tirando de ideia e comprei a mochila e para mim deu super certo. Levei para maternidade com as coisinhas dele, porque eu levei uma mala para mim, né, com as minhas coisas e aí acabei colocando umas coisas dele tipo maiores, como manta, né? Algumas coisinhas assim. Mas a bolsa foi assim, me atendeu super bem, foi maravilhoso, tá? Então, gente, esses são os itens, né, que pra mim são considerados essenciais, que foram a partir da minha experiência, tá? E fica como dica aí pra você, mãezinha, né? Se você tá aí de primeira viagem, dúvida no que adquirir, no que investir. Então, essas foram as coisas que deram certo pra mim. E se você já é mãe, já tem bebê, conta pra mim se você também teve uma boa experiência com esses itens, se você indica algum outro tipo de item que eu não falei aqui no vídeo, né, mas que pra você também seja essencial. Vamos fazer essa troca então, tá bom? Que eu creio que mais pra frente, eu tendo o Baby 2, esses comentários vão me ajudar também, caso tenha alguma coisa que eu não tive ou que eu não mencionei aqui, que talvez passou despercebido, né, que já tem 1 ano e 3 meses, mas eu quis deixar pra vocês aqui o que foi essencial pra mim, o que tem sido ainda, né? Então é isso, gente.
Até o próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado, deixe seu like, tá? E se inscreva no canal. Um beijo e até a próxima, tchau!